Vamos lá. Bem, eu quero comentar com vocês hoje basicamente 5 perspectivas. A primeira, obviamente, é uma abertura, mostrando para vocês hoje a grande, vantagem de trabalharmos colocando o algoritmo de inteligência artificial para trabalhar. Ao mesmo tempo, perspectivas que começam a deixar cada vez mais evidente, infelizmente, a grande parte dos trabalhos hoje começam a evidenciar referências que não existem. Eu sempre brinco dizendo que o pessoal tem colocado a culpa na IA, mas isso depois eu vou trazer algumas argumentações nesse sentido para vocês. Depois discutir para vocês, acho que vale a pena para quem está começando a trabalhar um pouco com a IA, ou para quem está começando a se aproximar, não só no contexto científico, mas eu diria até mesmo no contexto enquanto profissional, uma diferença que vai ser muito importante vocês entenderem, inclusive quando vocês forem selecionar o orçamento de vocês, em qual plataforma de fato usar, quais são os elementos? O que que efetivamente eu devo ou deveria selecionar, o que de fato seria interessante? Eu vou abordar com vocês a grande vantagem vocês adotarem plataformas feitas para pesquisadores científicos, como é o próprio SciSpace, mas o mais importante é vocês considerarem uma camada adicional, que é o uso de agentes. Eu vou explicar isso para vocês e por que que de fato isso faz tanto sentido nos resultados para nossas pesquisas. O terceiro, falar um pouquinho sobre prompt com vocês. Para quem me segue já, eu tenho feito algumas preocupações, algumas críticas nesse sentido, que nós estamos infelizmente, numa academia no momento em que a grande proliferação é comprar prompt ou copiar prompt, não criar o seu. Eu vou provocá-los um pouquinho nesse sentido e claro, quanto melhor eu pergunto para a máquina, quanto melhor eu pergunto para o algoritmo do SciSpace, tecnicamente melhor é a minha resposta, e eu vou trazer para vocês, uma estrutura visual também para vocês nesse sentido. Uma outra perspectiva, um passo a passo também de como é que vocês podem ter o fluxo, para vocês planejarem a pesquisa de vocês. Para todos que já são assinantes ou ainda não conhecem a plataforma aqui do SciSpace, grande parte hoje do modelo, principalmente que tem um agente que eu vou explicar a vocês, ele trabalha com uma perspectiva de crédito, então inclusive estrategicamente é super recomendável que você tecnicamente planeje o que você vai pedir para a máquina, então eu vou passar um pouquinho também nessa perspectiva com vocês, e depois também dar uma ideia de checklist, o que que vocês podem de fato validar, mas a grande vantagem é que hoje a ferramenta está dando muitos elementos, seja via código ou também a perspectiva de transparência, eu vou provocá-los também, tá bom? Bem, até uma primeira pergunta aqui da Maria sobre a comunicação de uso de IA, o editor. Eu vou mostrar para vocês, foi até um artigo que eu escrevi recentemente na newsletter que eu tenho na Substack, em que eu falo que, na verdade, já tem sim um consenso do nível de transparência. Só que o grande desafio, eu vou tentar provocá-los um pouco nesse sentido, é que talvez nós estamos hoje, como pesquisador, reportando aquilo que nos convém. Depois eu vou trazer isso para vocês também, um pouquinho nesse sentido aqui, tá? Vamos lá. Para vocês terem acesso a todos os slides que eu vou falar para vocês, se vocês entrarem no meu perfil do Instagram e vocês forem lá em links, vocês vão ter acesso direto a todos os slides que eu vou apresentar para vocês, tá? Meu objetivo é ajudar, o meu objetivo é contribuir com a formação de vocês. Então, só vocês entrarem no meu perfil, depois vocês vão em links ali. O segundo link ali já é os slides que eu vou trabalhar com você, para você poder replicar, refletir, discutir nas pesquisas de vocês. E o primeiro é a newsletter que eu tento falar um pouquinho sobre algumas inquietações que eu tenho com uma perspectiva um pouco mais científica, tá? Então, fica super à vontade, usem o canal para a gente poder bater um papo e aprender em conjunto. Eu sempre digo nos eventos, quanto mais preocupação e quanto mais provocação nós temos, obviamente, mais eu tenho que estudar, tenho que correr atrás, então vocês acabam me motivando também em avançar, tá bom? Então, recapitulando, entrou no perfil, vai link lá, vocês têm acesso aos slides para vocês poderem trabalhar e depois qualquer dúvida, manda uma mensagem aí. Primeiro, vamos lá. Não sei se vocês estão percebendo, mas basicamente nós temos hoje um grande movimento em relação ao volume de produção. Eu tenho uma perspectiva, não sei se vocês vão concordar comigo, em que a forma com a qual efetivamente nós divulgamos a ciência, tá? Eu não vou me ater por enquanto à forma com a qual nós fazemos, mas a forma com a qual nós estamos divulgando a ciência, me parece que tem um problema aí, a gente precisa mexer nisso.
Eu tentei consolidar, fui juntando várias fontes de alguns trabalhos que eu tenho, alguns indicadores que eu tenho buscado monitorar essa perspectiva de comunicação científica, é um tema que eu me interesso. Para vocês verificarem, eu consegui pegar algumas fontes, como o Banco Mundial e alguns, inclusive, editoras, e para mais ou menos que eu consegui ter fonte para garantir que existe. Então, essa informação aqui não é uma alucinação da IA, as fontes eu fui juntando isso. Em 1995, por exemplo, em média, nós tínhamos aproximadamente 1 milhão de trabalhos publicados anualmente. E a meados de 2021 para 2022, ou seja, já com o próprio, tudo que está acontecendo hoje, do que está em relação ao volume, e aí é uma discussão, vocês podem talvez cada área ter uma certa particularidade, mas houve um grande acréscimo em relação ao volume de submissões durante a pandemia, e isso obviamente gera uma série de efeitos também na qualidade do trabalho, e obviamente eu vou me focar com vocês ao trabalhar com a revisão da literatura. Hoje, para vocês terem uma ideia, de acordo com os indicadores, meados de 2020, foi a última informação precisa que eu consegui para vocês terem uma ideia, ele bateu aí pouco mais de 3,4 milhões de trabalhos. A última informação, e aí eu não consegui validar a fonte, eu fiquei inseguro de trazer, né, o pesquisador precisa ter uma referência para bater, é que já no ano de 2023, já como foi colocado aqui no chat, já coincidência o ChatGPT, mas não há tempo viável do lançamento e incremento viável, viabilizado pela IA, nós já estamos batendo aí facilmente na casa de 4 milhões de trabalhos indexados ao ano. E aí uma provocação, poxa, será que essa grande quantidade de trabalho está repercutindo em qualidade? Aí é uma outra discussão, mas ela tem um ponto muito importante para o que a gente vai conversar aqui. Aqui, quando eu estou fazendo o meu trabalho, independente aqui, eu vi que vocês já colocaram no chat, foi bacana, existe uma discussão que, independente do estágio da pesquisa, ou primeiro, eu estou tentando identificar quais são os artigos mais importantes, mas eu preciso me manter atualizado sobre aquilo. E aí a grande vantagem, as ferramentas estão conseguindo fazer muito isso, é colocar um crivo em relação a qual a qualidade da revista. Só que aí, quando vocês estiverem fazendo uma revisão sistemática da literatura, uma reflexão que vale a pena todos nós de fato fazermos, e principalmente até os colegas que estão ali na Espanha, em Portugal, precisam entender, digamos, um problema que nós estamos passando aqui no Brasil, nós estamos de alguma forma olhando muito mais para a produção científica internacional do que a produção científica nacional. E qual que é a consequência disso? Muitas vezes, quando eu faço um processo de revisão sistemática da literatura, eu tenho como critério, eu tenho como etapa para colocar filtros. E muitas vezes esses filtros eu tiro, por exemplo, às vezes o idioma, então eu só quero que seja publicado em inglês, ou de repente eu só coloco periódicos que tenham determinado critério bibliométrico, né? Em relação ao fator de impacto, indexação e outros critérios. Só que muitas vezes, trabalhos que de fato me interessam, eles efetivamente precisam ser lidos também. Por isso, até quando eu for mostrar para vocês a parte um pouco mais prática aqui do SciSpace, uma reflexão para que vocês coloquem na agenda de decisões as quais vocês precisam tomar durante as etapas. Primeiro, considere que uma boa revisão da literatura, e aí é claro que necessariamente nesse grande volume de informação, considerem sempre acessar então as bases de dados, Web of Science, Scopus, Archive, PubMed, o Google Acadêmico e tudo mais, e vocês tenham também os próprios PDFs. Por quê? Infelizmente, hoje, grande parte dos artigos ou do conhecimento, digamos, do estado da arte está nas editoras. E muitas vezes o algoritmo não consegue. Então, por meio do meu acesso, tecnicamente eu preciso chegar. Vale a pena depois vocês acessarem, ou depois mandam uma mensagem que eu explico para vocês. No SciSpace agora, tem como você usar uma opçãozinha chamada de LibKey. Então, mediante, por exemplo, a perspectiva da biblioteca a qual você tem acesso como estudante, por exemplo, professor, você vai conseguir fazer uma conexão direta artigo para você. Mas, obviamente, não necessariamente isso acaba acontecendo. Bem, dito isso, uma provocação numa perspectiva mais editorial, tá? A grande parte do que eu vou me concentrar com vocês aqui, talvez tenha uma grande reflexão nesse primeiro momento aqui para a gente. Principalmente se vocês olharem congressos em geral, pela experiência que eu tenho em congresso, eu não vou chutar um número, mas eu diria aproximadamente próximo metade,
Nós temos aí, muitas vezes próximo da metade do volume de publicações submetidas para um evento com revisão da literatura. Ótimo. A revisão da literatura, necessariamente ela é uma etapa para eu entender qual que é a área que eu vou estudar. Eu preciso de fato entender qual que vai ser tecnicamente o primeiro momento que eu vou conseguir de momento. O que está aqui na tela para vocês é um recorte, tá, de um editor de uma revista focada na área de gestão, mas acho que é uma reflexão que necessariamente ela pode, ser ampliada para diferentes áreas do conhecimento. Veja só, o que o editor está dizendo para nós aqui na tela, o professor Steve D'Alessandro, de um periódico chamado Journal of Consumer Behavior, ele diz o seguinte: ó, como hoje, de alguma forma, era até então muito fácil você fazer uma revisão da literatura, e vamos lembrar um pouquinho, vamos lembrar a etapa. Até então, como é que o pessoal de alguma forma fazia? Basicamente, você tinha até então uma plataforma ou um pacote dentro da linguagem R chamado de Bibliometrics. O Bibliometrics eu pegava lá, ia lá, por exemplo, no PubMed, no Web Science e na Scopus, exportava o resultado da minha busca e importava isso ali no Bibliometrics e ele me gerava alguns indicadores. Quais as áreas mais pesquisadas, principais pesquisadores, principais instituições, fazia uma nuvem de palavra. Isso até então era publicável em bons periódicos. À medida que esse volume de informação aumenta, e aí começaram a surgir plataformas que fazem, de alguma forma, essa mesma perspectiva algorítmica de maneira visual. Talvez vocês conheçam o Vought Viewer, por exemplo. Bem, só que chegou a determinado momento que a grande parte dessa discussão ela era meramente descritiva. Era como se eu estivesse tirando uma fotografia ou contando efetivamente o avanço da área. Os editores, não, mas eu preciso de mais contribuição. O outro momento veio quando começaram a fazer em grande escala a geração de cluster, ou a geração de conglomerados em relação aos temas que mais aparecem. Em revisão sistemática da literatura, quando nós fazemos a busca, por exemplo, eu vou trabalhar com título, resumo, palavra-chave em sua grande parte. E basicamente, o que o pessoal acaba fazendo? Os algoritmos pegam essas palavras e, obviamente, aquelas que mais parecem, eu vou colocando em grupos. Então, o pessoal começava a gerar uma discussão dos temas mais quentes por meio de cluster e fazia uma contribuição. Depois eles perceberam que isso não tinha tanta contribuição. Aí veio uma era em que você usava a perspectiva bibliométrica, uma perspectiva de análise multivariada, que é o cluster em si, e depois o pessoal começou a trabalhar com uma agenda de pesquisa. Só que grande parte da discussão é a provocação aqui da tela para nós pensarmos enquanto pesquisadores, em que talvez esse ciclo que eu acabei de falar para vocês ah, tem um grande desafio. Eu preciso de fato gerar contribuição. Independente da área do conhecimento, provavelmente os pesquisadores que estão hoje à frente das revistas, ou os professores, ou os orientadores, vão ter que falar o seguinte: qual é a contribuição do seu trabalho? E hoje, as revistas científicas, de maneira geral, não estou generalizando, e já tem uma parte da literatura, hoje, não está entregando uma contribuição suficiente para uma revista. E aí a discussão hoje é que eu preciso ir colocando camadas. Uma camada proposta, por exemplo, por esse editor aqui, é que o trabalho, sim, pode começar com uma revisão sistemática da literatura, mas eu preciso colocar outros conhecimentos. Um conhecimento, por exemplo, que ele está colocando aqui, eu posso gerar um segundo estudo. Ou seja, é como se a primeira etapa fosse a revisão, que eu vou discutir com vocês, só que assim, pesquisador, metodológico, e olhar o que, que eu tenho à disposição. E ele está sugerindo que, de repente, um caminho, ou ele coloca uma outra perspectiva em que você poderia entrevistar. E alguns periódicos começam a chamar a atenção para que os artigos que tenham sido inspirados na revisão da literatura, por exemplo, ou seja, em que eu quero mostrar como é que a área, de alguma forma, ela trabalha, o próximo momento seria, por exemplo, neste caso aqui, a fazer entrevista, eu vou tentar consolidar toda a área. Só que veja, talvez
A grande etapa que nós temos ao longo dessa discussão até então, qual artigo eu coloco? Quais critérios eu coloco? Quais seriam os melhores artigos para que eu considere ao longo do meu trabalho? E aí que entra a inteligência artificial. Vamos imaginar o seguinte: até então, quem provavelmente eu já terminei o doutorado já há 9 anos, nós fazíamos o que está aqui na tela para vocês, que é a busca tradicional passiva. Basicamente, o que que nós fazíamos? Eu colocava algumas palavras-chave ou a combinação de palavras do assunto que eu queria trabalhar. E depois eu ia, principalmente na época, usando o Google Acadêmico, e o Google Acadêmico conseguia me conectar com artigos ou trabalho científico que eu tivesse usado aquele conjunto. Estava mencionando com vocês que até então grande parte da discussão central, que nós tínhamos era, até certo ponto, a dificuldade de acesso às informações. E aí uma primeira preocupação que eu estava mencionando com vocês é, como pesquisador, eu só posso usar uma referência depois que efetivamente eu tive acesso a ela. Aí tem uma primeira preocupação. Nós estamos atualmente numa era em que muitas vezes as plataformas de inteligência artificial é como se eu estivesse contando para você uma história, mas eu não estivesse mostrando a origem daquilo. Então, uma primeira sugestão: quando vocês estiverem fazendo a revisão sistemática da literatura de vocês, além de, obviamente, você montar a tabela que eu vou mostrar, é fundamental que nós tenhamos, tecnicamente, essa perspectiva. Tá travando com frequência. Eita, espera aí. E se melhorou, pessoal? Melhorou, tá normal aqui. Acho que deu uma melhorada. Qualquer coisa vocês me falam, troquei de rede aqui. Obrigado aí pela resposta. Melhorou, bacana, voltou. Ótimo. Bem, qual que acaba sendo então o nosso grande desafio? Ao invés de muitas vezes eu aqui tecnicamente me preocupar, tá, nesse grande cenário em relação às etapas que eu quero fazer, tem uma pergunta aqui do Frederico, por exemplo, revisão sistemática da literatura é quando você tem um protocolo para identificação de trabalhos. Eu vou deixar dessa forma para ficar um pouco mais simples. Então essa revisão é, eu preciso identificar na literatura quais são os trabalhos que de fato exploram. E aí qual que é a grande, diferença de maneira geral? Talvez o grande desafio central, que eu acabo tendo, por exemplo, isso manual provavelmente vai ter uma grande chance de, obviamente, não encontrar todos os estudos que eu preciso. E aí que entra a era que nós estamos em inteligência artificial, e o ano de 2025 ficou conhecido como o ano dos agentes. Agente é como se fosse, como é um algoritmo altamente especializado em uma tarefa. E aí uma informação importante: se vocês usarem agente nas plataformas de IA como o SciSpace, você não vai colocar muitas vezes apenas um prompt, eu tenho que colocar uma tarefa. E aí volta a discussão. Eu, enquanto pesquisador, eu preciso não saber o que é, mas eu preciso saber como pedir. E aí uma das habilidades que nós não podemos esquecer hoje, enquanto pesquisador, é conhecer o processo científico. Veja aqui na tela com vocês. Basicamente, eu preciso fazer então uma pergunta, e em geral essa pergunta pode envolver teoria, ela pode envolver uma curiosidade sobre matemática. A inteligência artificial, como ela estudou previamente aquele contexto, e aí vale uma discussão, por isso que uma sugestão, plataforma para nós, enquanto pesquisadores, trabalhadas, treinadas e validadas com informações científicas. Isso quer dizer que quando eu uso plataformas de IA genéricas, elas não foram treinadas com a literatura. Então a chance dela de alguma forma conseguir encontrar tudo que efetivamente está disponível e ela ter uma alucinação e entender as formas de maneira errada, ela acaba sendo muito maior. Então, tecnicamente, quando eu faço isso, no caso aqui do SciSpace, ele vai no pode no Google Acadêmico, ele pode ir no PubMed, ele pode ir no Archive. Para quem não conhece,
ARXIV, a última que está aqui na tela para vocês, na parte de baixo, é uma plataforma que nós chamamos de pré-print. O pré-print é um artigo, um estudo, publicado não ainda numa revista científica, porque ele não passou para a validação clássica de revisores. Só que ali no archive, os principais estudos, tá? Isso pode ser uma vantagem para nós. E aí, o que que o algoritmo vai fazer? Eu estou jogando um monte de estudo, um monte de texto. O algoritmo vai começar a estudar. E aí tem um termo, eu não vou entrar tanto tecnicamente, mas ele é chamado de RAG, tá? R-A-G. Esse RAG é que toda informação a qual ele está te entregando, ele vai ter validado a origem antes. Então, tecnicamente, o RAG, a grande vantagem desse processo é porque, tecnicamente, ele não vai pegar qualquer informação. Ele vai pegar, vai aprender e depois, tecnicamente, ele vai conseguir validar aquela fonte. Então, a chance dele alucinar, principalmente para conteúdos gerais, obviamente acaba sendo um grande problema nesse contexto. E aí, fiscalizar, checar se o trabalho dele foi feito de maneira correta. E aí a grande discussão ao longo desse contexto, o Mário está perguntando aqui, perdão, a Luciana ali sobre prompt e tarefa, é pensar mais ou menos o seguinte: em sua grande parte, o prompt eu quero que ele execute alguma coisa. Uma tarefa eu vou explicar para vocês a diferença mais visual para ficar um pouquinho mais fácil. Vamos lá? Ó, vocês devem estar vendo cada vez mais o trabalho que pode facilitar. Nós estamos tecnicamente cada vez mais ah, encontrando problemas, tanto em livros científicos e também em artigos científicos, que basicamente o que eu acabo encontrando enquanto problema são referências que não existem, ou referências que são usadas, mas o que que pode acontecer? Às vezes, aquele texto ou aquela referência, ela não foi interpretada da forma correta. E isso, obviamente, acaba sim sendo um grande problema. Por quê? Em geral, qual que seria o cenário, tecnicamente, em que nós vamos precisar nos organizar? Eu, enquanto pesquisador, durante a minha pesquisa, o que que eu preciso garantir? Em que eu só estou citando aquele documento ou aquela referência em que eu tive acesso ao arquivo. Se você está citando alguma coisa em que você não leu e você não tem a relação à cópia, eu sugiro que você não use isso ou, tecnicamente, você não use isso depois. Por quê? Você não tem garantia daquilo. Por participar muito em bancas, eu tenho visto alguns descompassos em relação ao que está no texto e, muitas vezes, também em relação à compreensão daquele documento. Então, o cenário seguro para nós, enquanto pesquisadores, como eu falei para vocês, pensa em dois ambientes. Eu vou pedir para a IA, como o SciSpace, pegar os arquivos que estão disponíveis, todos os PDFs para que ele possa ler, e eu, enquanto pesquisador, vou nas bases às quais eu tenho acesso e depois eu vou pedir para ele ler os meus arquivos. Essa combinação seria a melhor possível. Qual que acaba sendo um grande cenário de risco em que a culpa muitas vezes não é da IA. A culpa pode ser do jogo que nós temos em pesquisa científica. O jogo hoje é: você publica e depois, basicamente, você não tem acesso mais ao seu artigo, porque ele entra em domínio da editora. Então, quando a própria IA vai tentar aprender com aquele argumento, por exemplo, ele só está lendo título, resumo, palavra-chave. Não sei se já aconteceu com vocês, mas nem sempre o título, resumo, palavra-chave são bons o suficiente para a gente entender o artigo. Então você imagina a máquina que não está tendo acesso ao documento, 16 páginas ou 6, 8 mil palavras, ele está lendo 3 seções. Então a discussão é: quando não tem acesso ao PDF, vou deixar de lado, principalmente quando é claro, obviamente, o meu ponto central é que eu preciso citar. Agora, qual que é a grande preocupação que eu tenho ao longo desse argumento aqui para vocês? A inteligência artificial, por enquanto, eu espero também que ela não chegue muito nesse ponto, é que a IA, basicamente, ela vai ter que ler a nossa mente.
Na verdade, ela vai ler a estrutura que eu passei para ela. Por isso que tem uma frase que eu cito muito nos eventos que é assim: "Ah, esse negócio de IA não é para mim. Parece que tudo que eu coloco ela entrega errado". Por quê? Basicamente, você está pedindo de maneira errada para a máquina. Então essa o que que começa a acontecer? Todas as vezes em que é muito mais cômodo, inclusive cognitivamente, toda vez que eu copio um prompt, eu estou ignorando muitas vezes como que eu estou conduzindo a minha própria pesquisa. Porque às vezes aquele prompt vai fazer sentido numa etapa que muitas vezes eu não estou. Então você perguntar assim: "Ah, quando?". Quando você efetivamente tiver uma categoria, uma organização, nesse caso, domínio das suas etapas de pesquisa. E aí depois você tem que aprender a lógica e não a frase. O que que tem me preocupado muito hoje? Quando eu vejo as pessoas cada vez mais apaixonadas pelo prompt milagroso, mas ela não está pensando como criar o próprio prompt. Veja, é como se eu não tivesse aprendendo a fazer as perguntas certas sobre minha área do conhecimento. É como se eu estivesse copiando a compreensão de outros, como foi colocado aqui pelo Murilo no chat. É como se de alguma forma eu me tornasse um pesquisador apude, porque eu estou pegando a opinião de alguém para fazer alguma coisa. Não, eu sou pesquisador. Tecnicamente, o domínio do conhecimento, o domínio da pergunta é meu. Então, o que eu vou explicar para vocês um pouco da estrutura tecnicamente do que você precisa fazer. Veja só, se tivesse talvez uma estrutura a qual vocês possam trabalhar, novamente, esses slides que eu estou usando está disponível para vocês na íntegra lá no meu perfil do Instagram, tá? Veja só. Como é que vocês podem fazer um fluxo para a revisão da literatura usando inteligência artificial? Primeiro, você vai precisar trabalhar com uma perspectiva de uma query. Uma query nada mais é do que uma pergunta. E aí, imagina que você está começando a sua pesquisa e você tem uma perspectiva geral. Você, de alguma forma, você tem dúvidas. À medida que você vai, inclusive, interagindo com a máquina, ela vai te dando perspectivas de você refinar. Exemplo, eu coloco os conceitos que eu quero trabalhar. A plataforma de inteligência artificial, eu vou mostrar isso daqui a pouquinho na parte prática. Quando você vai, por exemplo, no módulo de SciSpace Visão da Literatura, ele já vai formando a frase ou a sugestão de um problema de pesquisa, porque ele pega aquele contexto e ele aprimora. Por quê? Porque já está indexado com a própria perspectiva do conhecimento. Vocês vão perceber que basicamente existem três principais níveis para que você faça uma pergunta ou uma interação com a plataforma. Grande parte hoje das plataformas, não só a científica, eu vou me expandir um pouco, se vocês usarem plataformas genéricas de pesquisa, como o próprio ChatGPT, Claude, Gemini e tal, eles também atualmente têm uma perspectiva de Deep Research, ou Deep Review nesse caso, só para vocês entenderem o conceito. É quando que aquela busca que eu faço, ele não vai encontrar a primeira informação, é como se ele fosse até o final do bloco de conhecimento que ele tem, faz uma seleção e ele te traz o resultado. Por isso que ela demora. Aí vamos pensar enquanto pesquisador, o que que eu devo fazer? Aquela pergunta, aquela resposta que está pronta ou aquela resposta que eu tenho que ir atrás? Então essa é a perspectiva da vantagem de você usar um aprendizado, uma revisão profunda. Segunda etapa, como está aqui no fluxo para vocês. Quando você está usando o agente do SciSpace, a grande vantagem é que eu não vou em um por um. Para quem já formou há muito tempo na academia, vai lembrar, assim como eu fiz durante muito tempo, nós fazíamos um negócio chamado de fichamento. Aquela planilha que hoje o SciSpace você exporta e está pronta para você trabalhar, nós fazíamos na mão. Antigamente eu tinha que ter uma planilha em Excel, uma planilha para o Google Acadêmico, uma planilha para o PubMed, uma planilha para o Cielo e por aí vai. Qual que era o problema? Depois eu tinha que pegar tudo isso e verificar, por exemplo, o que que era repetido. E aí, obviamente, a gente tinha um problema, muitas vezes nós errávamos. A grande vantagem do agente é que ele vai bater em 3 portas ao mesmo tempo. Então a vantagem, obviamente, dele não repetir, ele fazer testes, e aí a grande vantagem do algoritmo, ele vai fazer as melhores simulações para verificar qual é o melhor conjunto de palavras-chave para você. Nesse sentido, qual que é a terceira perspectiva que pode nos ajudar?
que é essa matriz de síntese. De maneira geral, as revistas de alguma forma têm sempre pedido, obviamente cada área tem questões, cada revista, mas o que eu tenho visto hoje como editor e lendo muitos editoriais, dependente da área do conhecimento, em que muitas vezes as revistas querem que nós façamos na seção de revisão da literatura uma tabela, e nessa tabela eu coloque, por exemplo, o nome do artigo e de repente qual a principal contribuição. Ou, se for na seção do método, o nome de um artigo, quais foram as variáveis usadas, por exemplo. Isso, numa perspectiva, pode, obviamente, acabar ajudando bastante, porque a partir do momento em que eu vou voltar ao que eu falei para vocês, eu pego o meu arquivo e pego que a base já foi indexada pelo SciSpace, por exemplo, e eu posso começar a aumentar. Então, essa síntese vai me ajudar muito a fazer validações. No exemplo que eu vou mostrar para vocês, vocês vão perceber que a grande vantagem do algoritmo treinado em pesquisa é porque ele mesmo vai confrontar o resultado dele com uma necessidade da entrega que eu preciso. Então ele mesmo vai adicionando coluna até ele ter as respostas suficientes daquele processo. E para quem está lendo, é uma dica, para quem usa a SciSpace, que é muito bacana para vocês fazerem a leitura de PDF, quando você subir o seu PDF no SciSpace, lá na sua biblioteca, e você obviamente abrir o PDF, ao lado direito vai ter uma caixinha para você interagir, você pode selecionar um trecho e você pode pedir para trazer mais artigos sobre aquilo. Então facilita você expandir a sua coluna, porque ele já vai verificar outros momentos teoricamente do que acabou sendo feito. E aí a quarta, tecnicamente, síntese desse processo é a interação. E aí eu tenho que saber a seguinte perspectiva. Talvez, opa, grande. Opa, eu preciso, peraí, que eu faltou. Peraí, vou dar na tela aqui, peraí. Aqui. Talvez grande parte da discussão central que eu preciso de alguma forma conseguir operacionalizar é conseguir, até certo ponto, visualizar aquilo que efetivamente eu quero. Só para vocês terem uma ideia, deixa eu só ajustar um negocinho com vocês aqui, que aí fica mais fácil pra vocês poderem me acompanhar. Espera aí. E eu já subo para vocês aqui. Deixa eu ficar mais completo para vocês conseguirem me acompanhar. E agora vai ficar melhor para vocês. Olha só. Curtir a minha tela. Dentre os desafios que nós, obviamente, vamos passar a ter, afinal, como é que de alguma forma seria uma estrutura, ou até certo ponto seria criar o prompt para fazer pesquisa científica, tá? Então a mesma perspectiva seria refletir até certo ponto o seguinte: sempre quando vocês forem bater o papo ou interagir com os algoritmos, em geral, claro que vale a pena vocês trabalharem com uma perspectiva de engenharia, de prompt. E aí vocês podem jogar, os próprios desenvolvedores colocam isso com uma grande facilidade. Mas, de maneira geral, tem aqui uma estrutura a qual vocês podem raciocinar. E se vocês verificarem, pessoal, em geral, os prompts que o pessoal acaba compartilhando, aquele prompt em que fala, caramba, olha que legal o resultado, tecnicamente a estrutura é justamente essa aqui. Então você precisa dar um contexto para ela, e aí nesse contexto vale a pena você dizer se você tem dificuldade sobre o tema, se de repente você já tem determinada maturidade sobre aquele aspecto. A segunda perspectiva que você precisa montar na sua estrutura, pode quebrar isso por frases, tá? Não tem problema. O que que você quer que ele faça? E aí lembra da etapa científica, tá? Talvez muitos aqui tenham passado, quando fizeram levantamento bibliográfico, tiveram que adotar, por exemplo, protocolos. Tem o Prisma, tem alguns outros, né? O próprio Cochrane tem alguns também, o pessoal da saúde usa bastante. E quando você pega, por exemplo, os protocolos de revisão sistemática da literatura, ele vai ter uma etapa de você extrair, uma etapa de busca, uma etapa de validação.
Cada uma dessas etapas, eu vou colocar isso para o próprio documento, eu vou te colocar também na perspectiva aqui da literatura, uma questão de restrição. Então, por exemplo, como eu quero que a máquina vá na literatura e selecione, olha, eu só quero trabalhos durante a pandemia, só quero trabalhos pós-pandemia. Eu só quero que ele busque revistas que tenham validação por pares, revistas que não tenham validação com pares também. Depois, o mais, por exemplo, o pessoal da área de exatas, em sua grande parte, eles trabalham bastante com LaTeX, em que ele gera já um tipo de documento. Assim como você pode pedir plataforma, gerar um Excel e pedir o Word também. Então, se você entende para montar a sua estrutura, contexto, tarefa, restrição e formato, você vai conseguir estar no comando do que você vai pedir para a sua máquina. Agora, a grande vantagem nesse, uma perspectiva editorial, todo o prompt e, se possível, todo o prompt e resposta, se vocês puderem colocar isso na submissão, é importante para o processo editorial. Por quê? Vai dar mais transparência. Então, além de dizer que você usou o SciSpace para levantamento bibliográfico, o que eu tenho visto que os editores têm comentado, que tem valorizado no processo de submissão, seria você mandar todas as respostas de interação que você teve com a máquina. Porque ele vai entender como é que foi o processo, tá? Esse é um ponto bacana para vocês também. E aí 3 ideias aqui, ó, você pode vir aqui, por exemplo, em algum, momento, para você encontrar uma lacuna, por exemplo. Analise o resultado de 20 papers, por exemplo, eu quero que você encontre os achados. Ou na metodologia, eu quero que você leia os documentos e crie uma coluna, por exemplo, para variáveis usadas. Ou até mesmo com a perspectiva escrita. Atue como revisor crítico, agora me apresenta fragilidades. Veja que para cada uma das etapas do que eu tenho nessa perspectiva aqui, é basicamente porque eu tenho conhecimento da etapa a qual efetivamente eu estou desafiando, ou até certo ponto desconfiando, aplicando também esse conhecimento. De maneira geral, até como vocês perguntaram, ah, grande parte das editoras hoje, até mesmo o comitê de ética, até certo ponto, grande vantagem do que ela está entregando basicamente é o seguinte: a IA não pode ser autora, eu tenho que falar que eu usei IA, ou em sua grande parte, o pesquisador não pode criar com a máquina. Em algumas editoras já estão deixando que a gente possa sim criar a imagem também, mas a revisão não pode ser. De maneira geral, o que que se tem hoje, pessoal? Transparência no processo. Então, se você está fazendo uma etapa de identificação da literatura para encontrar quais são os artigos, que esteja por aqui, seja pelo SciSpace, não tem problema. A grande vantagem é que você dê transparência. Tira o processo, depois você poderia avançar também, e você de alguma forma consegue potencializar essa discussão de maneira central ali nesse ponto também. Bem, vou mostrar para vocês agora uma perspectiva um pouquinho mais técnica, eu já volto também aqui nas perguntas para a gente poder conversar um pouco. Como é que você pode usar tecnicamente a plataforma para você explorar, e aí vocês vão entender de fato a grande discussão que você tem numa perspectiva, obviamente, usando e não usando o agente. Tá? E como eu mostrei para vocês, é como se eu tivesse um especialista a partir daquilo que tecnicamente a, replicarem o que a gente acabou conversando também. Tá? Deixa eu só pegar algumas dúvidas de vocês aqui. Tem outras plataformas, como os próprios protocolos. Ah, Tô perguntando se você usa Scopus, Web of Science, por exemplo, revisão da literatura, o SciSpace pode extrair. Pode, não tem problema. Se você for, por exemplo, né, plataformas, vamos pegar, se é outras fontes de revisão bibliográfica, só para o SciSpace, ele tem potencial de algoritmo para, independente da origem, ler o material. Pode conectar ao seu gerenciador bibliográfico, como o Zotero. Então, você aperta o botãozinho que você fizer no Zotero, que é muito parecido com o Mendeley, por exemplo, tanto os arquivos em PDF, mas a estrutura, né, dos campos do arquivo vem para cá. E você consegue interagir depois disso também.
tá? O SciSpace em si interage em português, só que grande parte, tá, uma pergunta interessante, a grande sugestão é que sempre que possível, tá, pessoal, tenta interagir em inglês. Os algoritmos, sua grande parte, o último estudo que eu acompanhei, aproximadamente 86 a 88% dos modelos são treinados em inglês, né, o volume de produção acaba sendo maior também. A Vera, essa é uma pergunta interessante. Eu usei o SciSpace, para fazer revisão da literatura. Como é que as revistas estão aceitando? Infelizmente, eu tenho ouvido histórias muito diferentes. Mesmo, revistas que pedem transparência e incentivam o uso, eu tenho colegas e tenho relatos com os contatos que eu tenho, que mesmo assim, por não sei muito motivo, eles acabam rejeitando, tá. Então, mas, se você fizer todo o processo, em geral, até onde eu tenho acompanhado e lido sobre isso, acaba obviamente não sendo, um grande problema, tá. Ah, a Gabriela está perguntando sobre teorias diferentes, pode fazer visões diferentes. Pode fazer diferente, depois você pode pegar plataformas que trabalham com a junção de maneira visual, tá, sobre isso, para você tentar verificar como é que os conceitos de alguma forma acabam batendo. Ou você pode juntar isso aqui também, que dá para trabalhar nesse sentido. Sim, a perspectiva que eu vou mostrar para vocês do prompt aqui é para que vocês usem especificamente aqui no próprio PDF, tá bom? Ok. Em relação à perspectiva de protocolo, que vocês perguntaram aqui também, ah, o SciSpace foi treinado com a perspectiva científica, tá? Então, se vocês olharem, tem no vídeo uma aula, inclusive a aula anterior, que eu falei sobre agentes, aqui tem no canal do SciSpace, o prompt que eu usei para explicar na aula, eu pedi para ele gerar o prisma. Eu não falei para ele que é o prisma. Então, o comando que vocês forem colocar para gerar ou fazer de fato o procedimento de revisão da literatura, é só pedir o protocolo que você quer. Minha su- Pergunta para ele o que ele sabe sobre aquele determinado protocolo, dando o conhecimento mediante o que você quer. Faça isso. Não, o que você entende por aquilo? Vai treinando um pouquinho o algoritmo para esse sentido aí, mas obviamente existem outros contextos. Tá. Eu vou atualizar o slide que eu falei aqui do protocolo, eu coloco para vocês, mas o slide, de maneira geral, vou deixar ali no perfil, do Instagram, mas eu atualizo e coloco para vocês, tá? Ok, o que mais temos aqui? Sobre a perspectiva de mais base de dados. O SciSpace, ele precisa conectar com as bases, mas nem todas. Muitas vezes, por exemplo, a pergunta do Flávio, pode acontecer de plataformas como a Web of Science, Scopus, por exemplo, elas são fechadas, aí a culpa não é do algoritmo do SciSpace. O que que você tem que fazer? Ir nas plataformas que são fechadas, porque tem assinatura, pega o PDF, traz o PDF para cá para ele fazer a leitura. Aí ele funciona, muito bem, tá? A Valéria do Prompt tem estrutura? Depois a gente pode conversar. Fique à vontade, eu vou bater no papo com vocês. Nessa perspectiva, então, pessoal, como é que seria uma busca, tá? Tentando falar de maneira bem básica. Depois eu vou subir um pouquinho a perspectiva de agente. Veja só, quando você chega na plataforma do SciSpace, no menu de opções aqui do lado esquerdo, você tem a opção de revisão da literatura. Qual que é a vantagem, pessoal? Eu não preciso chegar no algoritmo e falar para ela, por exemplo, olha, o que é uma revisão do slide? Não. O que basicamente que eu preciso falar para ela é o que eu quero. Por que que isso de fato pode ser importante? Porque tecnicamente, a grande vantagem quando eu uso é porque essa plataforma já tende ela foi treinada numa perspectiva, obviamente, dela conseguir conectar isso. Então não preciso falar para ela que é a visão da literatura, eu aperto, ela sabe o processo. Nesse caso, aqui é uma pergunta, tá, bem genérica nesse sentido. Você pode perguntar tecnicamente estiver ligado à tua área. Como eu falei para vocês, sugestão, vai usar a plataforma de IA, a não ser modelos que a gente tem 2 principais no Brasil, mas tentem perguntar em inglês, pessoal, tem estudos aí mostrando que a acurácia é menor. Aí pode falar assim: "Caramba, mas, ah, eu, por exemplo, tenho dificuldade". Vai lá no Google Tradutor, vai em outro, coloca, e não tem problema absolutamente nenhum, tá, mas tem que interagir um pouquinho em inglês.
Aí você coloca a tua pergunta, existem 3 principais categorias de profundidade para entender aquele estudo. E aí, pessoal, qual que é um ponto importante? Por que que tem 3? Basicamente, cada um deles exige um recurso, um nível, um volume de recurso computacional. E aí a grande, discussão desse sentido, à medida que obviamente eu estou avançando ao longo de todo esse argumento, é que é como se eu pegasse no primeiro, lesse, sei lá, 10 artigos, no outro eu estou lendo 200, no outro eu estou lendo mais de 1.100. Essa profundidade está ligada ao volume. Vamos fazer um paralelo, por exemplo, que você consegue de alguma forma operacionalizar. É como se eu estivesse lendo 5 artigos e te desse uma opinião. Depois eu estou lendo 50 e tenho outra opinião. E depois eu tenho lendo 100 e tenho outra opinião. Basicamente é isso que de fato o modelo vai estar fazendo. Para quem, por exemplo, ainda não conhece a argumentação, à medida que você começa a colocar o tema que você está trabalhando, o próprio algoritmo do SciSpace vai te sugerir um problema de pesquisa. A grande vantagem dessa perspectiva é que, tecnicamente, esse problema de pesquisa que ele está te sugerindo veio da literatura. Por que, que, tecnicamente, ele veio da literatura? Porque ele está lendo vários artigos, em torno de 200 milhões, por exemplo, e depois, obviamente, você está operacionalizando isso. E aí, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqueles artigos principais, e aí, à medida que você for colocando o padrão, alta qualidade ou revisão, ele vai expandindo esse volume. Mas, em geral, o que você acaba tendo quanto output, enquanto saída, basicamente você tem uma visão geral. E aí, como vocês podem ver, ao final de cada resposta que está aqui na tela, de um exemplo que eu fiz para vocês, você tem uma referência. Aí você pode colocar o seguinte: bem, e qual que é a garantia? Quando você clicar na referência, ele vai te levar para aquele documento que efetivamente ele teve acesso. Em geral, nesse momento, ele vai levar você lá para a planilha e vai te mostrar a fonte do arquivo. Se você clicar, ele vai te levar para lá. Para quem trabalha mais com IA, existe um site chamado Semantic Scholar, ou a perspectiva semântica mesmo, acadêmica. Qual que é a grande vantagem disso? Tecnicamente, os arquivos estão ficando por lá para que as máquinas, as IAs, consultem isso. Então, à medida que, obviamente, os documentos estão sendo publicados, ele está indo para lá. Então, obviamente, ele acaba facilitando. Em geral, tudo aquilo que o SciSpace aprendeu, ele está indo lá no Semantic Scholar ou naquilo que, obviamente, está disponível ali na internet de maneira geral. Agora, opa, qual que é a grande vantagem? Ele já está fazendo tecnicamente ali o meu próprio fichamento. E, claro, a partir do fichamento eu posso ou já salvar essa biblioteca, que é você colocar ali como favorito, ele tem a perspectiva de você clicar no PDF, caso isso já esteja disponível, ou como vocês podem ver na tela, ali na segunda opção, você pode também tentar achar o PDF. Aí vai na opção recente do SciSpace, que é chamada de LibKey. Ele vai tentar conectar via alguma biblioteca, muitas vezes ele vai pedir, inclusive, se você tiver acesso à biblioteca, ele vai buscar para você e vai tentar trazer aquele arquivo para você. Um recurso recente também é um podcast, ele vai tentar resumir aquela argumentação, obviamente, por meio de áudio sobre o texto, e você pode bater um papo sobre aquilo efetivamente que ele encontrou. A grande vantagem é que depois que ele fez toda a leitura, para não ficar muito técnico que eu vou falar, mas a IA está craque em ler, tá? E aí quando ele está craque e efetivamente já conseguiu ler muita coisa, ele vai conseguir criar, obviamente, a adição das colunas. E agora, qual que é a grande vantagem? Considerando, que eu estou numa etapa, de fato, para conseguir explorar o que que a literatura já avançou sobre aquela temática, eu vou colocar o agente para trabalhar. E aí quando eu coloco o agente para trabalhar, volta aquela perspectiva. Ele não vai pegar tudo e qualquer coisa. Ele vai trabalhar com aquilo que ele tem de referência. E vocês vão perceber que eu vou mostrar, o próprio algoritmo vai fazendo teste. Isso e se eu colocar essa coluna, como é que eu avanço? À medida que ele faz uma consulta, ele vai tentando trabalhar com o melhor carry. Aqui, quando vocês fizeram, por exemplo, as primeiras buscas, tá? Em qualquer base, tá, científica, vocês aprenderam um negocinho lá, provavelmente chamado de operadores booleanos.
O operador booleano é quando eu faço a combinação de palavras-chave, uma e a outra, uma ou a outra, e aí basicamente você acaba trabalhando com uma série de outras argumentações. A grande vantagem é porque o algoritmo do SciSpace, por meio do agente, ele vai te dar a melhor recomendação. Se vocês voltarem no vídeo anterior, foi uma aula mostra inclusive formas de você conseguir replicar a estrutura do query basicamente nesse processo, tá? Então tem um ponto nesse sentido. Olha só, quando você coloca então uma query, e aí não preocupa aqui, é só para vocês mostrarem. Quanto mais detalhe, melhor é a minha resposta. Então vejam, eu estou aqui fazendo uma pergunta, não preocupa o que está na tela não, pessoal, está disponível. Vamos tentar entender o que, que eu quero que a máquina faça para mim. Ó, eu quero que primeiro você vai descobrir trabalhos mais recentes que discutam a perspectiva teórica. E aí, obviamente, eu coloco o tema que eu quero. Meu tema ali é sobre inteligência híbrida. Bem, depois eu quero que ele foque exclusivamente, eu começo a colocar, lembra lá da ideia de prompt, eu começo a colocar etapas do que eu quero. Então eu quero que você encontre apenas pesquisas publicadas em revistas que têm uma revisão por par. Ou seja, pelo menos 2 pessoas avaliaram o seu artigo antes de ser publicado. E eu quero trabalhos depois de 2020, que estejam na Web of Science, Scopus ou Archive, por exemplo. Ou seja, aquilo que tiver lá nas editoras, nas bases, como a Web of Science e Scopus, eles têm artigos assim, que estão como abertos, Open Access. Se tiver, ele vai conseguir puxar. Se não tiver, obviamente, ele não tem acesso. Aí eu vou começar a dar uma tarefa para ele. Eu quero que ele critique os modelos e as hipóteses, incluindo não só a teoria, mas também frameworks. Veja, eu tenho que agora, como pesquisador, não é copiar o que está por aí, mas o que, que eu quero? Quais etapas? O que, que eu quero ter de produto final? E aí não adianta. Se eu não souber o que eu quero, não adianta eu ficar apertando e gastando meu crédito na plataforma. Aí eu falo, bacana, o que, que eu quero como saída? E não é um exemplo. Muitas vezes dá para verificar quando o pessoal ainda está tendo dificuldade para usar a IA. Em geral, as respostas são meio padronizadas. Agora os algoritmos estão aprendendo. Antigamente, não sei se vocês vão lembrar, as respostas faziam tudo com marcador, blocos. Aí o pessoal começou a entender que tinha que pedir para a máquina entregar uma saída, como eu falei da estrutura de prompt, essa saída, ela tinha que vir, por exemplo, de maneira dissertativa. Olha o que eu estou pedindo aqui no segundo bloco. Eu quero que você sintetize os achados em até 1.500 palavras. Por quê? Como eu quero que ele me mostre sobre a área, e depois que eu efetivamente depois que vai mostrar sobre a área, mostra num paperzinho aqui de 1.500 palavras para eu estudar esse processo. Aí eu quero que, ao mesmo tempo, ele critique aquele documento, me apresente uma conclusão, mostre o desafio e fala o que seria ideia de pesquisa. Esse é basicamente o ponto. Depois, o que ele vai fazer? Eu quero que ele coloque o resultado para que eu faça download em Word. Eu posso pedir em Word, posso pedir em PDF, eu posso pedir em LaTeX, qualquer característica do que aquilo eu quiser. Obviamente, pessoal, se vocês tiverem que investir a energia de vocês, invista a energia em dominar método científico. Quanto melhor eu dominar método científico, melhores perguntas eu tenho. Logo, melhores respostas a máquina vai conseguir entregar para mim. Então vamos lá. Deixa. Ó. Quando vocês vierem para aplicar isso, se vocês entrarem no SciSpace hoje, não ter acesso aqui onde eu estou com o mouse, eu vou colar o texto que eu acabei de fazer. Aí volta ao exemplo. O meu exemplo é que eu quero que ele me mostre uma área. Então ele vai tirar uma, uma fotografia sobre aquele tema que me interessa. Basicamente, quando eu solto exatamente a ideia do que eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó, quando eu pego esse texto, jogo para o SciSpace e peço para ele começar a operacionalizar, ele vai falar, bacana, eu vou seguir no que a gente está querendo aqui. Só que antes, eu preciso que você me dê alguns direcionamentos. Isso quer dizer que não adianta ele sair gastando energia. Tecnicamente, ele vai validar com você por quê?
Orientação errada, resposta errada. Então, qual que é o contexto teórico? Qual que é a aplicação? Qual que é a metodologia? Eu quero uma coisa mais superficial ou uma coisa mais profunda? Eu tenho que direcionar isso para ele. Claro que as minhas respostas mudam a busca dele. Para vocês terem uma ideia, só para a gente poder discutir. Ó, basicamente, como vocês forem vendo aqui na tela, à medida que ele começa a rodar todo o processo, a grande vantagem é que é porque sim, eu consigo inclusive acompanhar cada uma das respostas. Isso aqui, obviamente, à medida que uma perspectiva para quem ainda não conhece Squarespace, quanto mais eu peço, tá, você tem um plano de assinatura e você tem uma quantidade de crédito. O crédito é o volume de consumo técnico do que efetivamente você está pedindo. Exemplo, é como se em alguns momentos, ah, eu precisasse ter mais equipamento e menos equipamento. Como eu falei para vocês, evitem usar as plataformas de inteligência artificial, perguntando e sair a qualquer momento. Não, estrutura o que vocês querem, valide. Como vocês podem ver, basicamente eu fiz uma pergunta, estou batendo um papo com vocês, e ele está gerando para mim aquele documento de 1.500 palavras que eu pedi para ele. Até agora, ah, tecnicamente, eu não estou fazendo nada. Aí vocês podem perguntar, tá, mas e aí? Eu uso isso, não uso isso? Numa perspectiva editorial, o resultado que eu tenho aqui não pode ser usado. Por quê? Não fui eu que criei. Numa perspectiva editorial, como mostrei para vocês anteriormente, o que até certo ponto se espera é que a escrita, a compreensão, a criação é nossa, não é da máquina. Por que que isso ajuda? Ajuda porque está tudo disperso, eu não tenho informação, eu não tenho referência. O que que a máquina está fazendo para mim, ao invés de eu gastar, para quem já pesquisa há muito tempo, 3, 6 meses para chegar, por exemplo, num documento para eu entender a área, em questão de 5 minutos você tem o mapeamento da área e tem as principais referências para depois você ler. Minha sugestão: a IA não deve ler por nós. Descobrir quais são os artigos que eu li, que eu devo ler. Esse basicamente acaba sendo o principal ponto. Nesse caso, vamos imaginar aqui um outro contexto. À medida que tecnicamente em que ele está fazendo todo o procedimento, ele vai estar dando uma satisfação para vocês do que cada um daquele processo tecnicamente ele está executando. Então, à medida que efetivamente ele está avançando, tem um ponto que é muito importante, tá? À medida que isso está sendo processado, eu consigo checar tecnicamente cada uma dessas respostas. Para vocês terem uma ideia, tá? Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, ó. Ó, se vocês olharem, cada uma dessas partes que eu estou marcando aqui na tela em amarelo, à medida que eu clico, eu vou mostrar para vocês, ele vai abrir uma caixa ao lado e vai mostrar qual execução que ele fez. Isso é o nível de transparência. E tecnicamente, cada uma dessas perspectivas do que efetivamente ele está operacionalizando, ele mesmo, eu vou mostrar para vocês, ele começa a identificar que talvez ele não tenha a resposta como completa, mas ele tem alguns momentos em que ele está validando. Veja só, ele mesmo, por ser treinado, ele fala: olha, eu encontrei uma quantidade aqui de artigos, mas ele não tem muitos dados ainda preenchidos. Ele percebeu, o algoritmo é treinado para descobrir a qualidade das informações a qual ele está lendo. E o próprio algoritmo, que é o de agente, está falando: olha, para, eu preciso expandir a quantidade, o volume de artigo daquilo que eu estou personalizando. Então ele mesmo vai, você precisa. Mas basicamente, aqui é como se eu tivesse a primeira fotografia do tema. Seria uma revisão da literatura, em que aqui, obviamente, uma ideia que eu tenho, uma visão geral, para que eu consiga entender a área. E aí, obviamente, o objetivo central é que tecnicamente não tenho alucinação. É difícil dizer que é zero, mas por quê?
porque eu estou dentro de um ambiente que teoricamente já leu todo aquele processo. A grande vantagem é, se você quiser pegar, obviamente, cada um desses trabalhos, você vai conseguir, inclusive, operacionalizar. Porque basicamente, à medida que eu estou conseguindo fazer toda essa vantagem, né, na verdade, todo esse processo, a grande a fotografia do que eu estou fazendo aqui é entender basicamente tudo que ele está me operacionalizando. Daqui eu posso pegar esse processo, ou seja, uma ideia do que tem de literatura, e aí eu vou trabalhar no agente e falo: bacana, você entregou tudo que eu queria. O que que eu preciso agora? Aí eu vou lá no prompt, que é o tema que eu discuti com vocês. Agora eu quero que você faça, escreva uma revisão sistemática da literatura, porque eu já entendi a linha. Aí naquele texto eu posso chegar nele e falar: ó, usa o protocolo tal, me mostra qual é o protocolo, mas eu já estou dando para ele quais são os principalmente a argumentação central, que eu passo a ter aqui, nesse argumento, eu estou direcionando para ele tecnicamente aquilo que eu preciso. E a grande vantagem talvez aqui é que eu estou fiscalizando toda a orientação ou todo o processo que ele está fazendo. Claro que cada um desses momentos aqui, ó, que ele está me entregando, deixa eu pegar aqui para vocês, ó, ficar mais fácil vocês entenderem. À medida que ele me entrega cada um dos resultados, voltar, opa, vai ficar mais fácil. Cada output que ele tem, eu consigo baixar. E aí eu consigo, por exemplo, aqui, ó, tem todos os meus arquivos. Você veja só. Ele vai mostrar qual é a busca. E aqui a grande vantagem central, ele está me mostrando a tabela que ele usou para mapear a literatura. E ao mesmo tempo do processo, aqui, eu posso vir aqui também pedir para adicionar coluna. Só que o próprio algoritmo, por conhecer o processo científico, ele vai aumentando. Vão perceber aqui, ó. Eu posso pegar o PDF, por exemplo, ou posso ir direto para o site, caso ele já tenha um link, ou posso adicionar eventualmente alguma coluna. Ele vai perceber que ele mesmo, ó, ele foi achando uma determinada quantidade de artigos que ele vai testando, né, conjunto de palavras, ele vai ampliando, até o momento em que ele encontra, por exemplo, qual que é o melhor elemento. Veja que nessa tabela, ele já não tem só o resumo, ele mesmo já foi atrás para descobrir, por exemplo, ó, quais são os frameworks teóricos. Como é que os frameworks foram montados? Qual que é a teoria? E aí, essa vantagem eu posso. Aí, obviamente, é uma questão de ser assinante da plataforma. Faço o download disso e posso ter isso para começar a trabalhar e estudar. Talvez vocês concordem comigo. Essa tabela que vocês estão vendo na tela agora, só tabela não serve para nada. Como eu coloco essa tabela durante a discussão, como que eu uso a tabela na estrutura do artigo vai fazer a diferença. É aí que nós, enquanto o que tem aqui é é uma combinação de vários estudos. E dali em diante, como é que efetivamente eu começo a operacionalizar isso aqui? Aí que entra, como eu falei para vocês, o papel do pesquisador. E claro, o papel do pesquisador, tecnicamente, obviamente, é validar o processo. Novamente, o que está aqui na tela não é o paper, não é o que está pronto. Seria um primeiro momento de fazer o agente encontrar para mim quais são os melhores trabalhos científicos a serem direcionados. E para cada um deles, ele vai conseguir operacionalizar mediante o PDF. É como eu falei para vocês um pouco antes. Ele vai mostrar para mim aqueles materiais, aí eu posso pedir na interação, aqui embaixo, eu posso sempre ir conversando com a tarefa. Olha, eu quero que você volte na tabela e confirme se todos os arquivos, vejam, não estou falando de artigo, porque ele pode pegar capítulo de livro, ele pode pegar outros contextos. É o seguinte, para cada um desses, se, lembra que eu falei? Se não tiver o PDF, eu não quero que você coloque aqui. Eu posso ir interagindo. Ele volta, o agente colocou tudo isso na mesa. Ele fala, bacana. Então daqui em diante, tecnicamente eu consigo operacionalizar, tá? Aí tem uma pergunta aqui que me ajuda a essa parte agora. Eu posso confiar 100%?
Olha, a gente está falando de algoritmo, tá? Tecnicamente, você pode ter, mas o que talvez possa acontecer é que, quando o algoritmo leu aquele material, ele não leu todo o processo, ou seja, não leu todo o PDF, talvez ele tenha entendido errado, isso pode acontecer. Mas as referências aqui apresentadas, ele já leu, ele já utilizou. Por isso que uma discussão muito forte hoje na perspectiva editorial é que nós tenhamos cada vez mais trabalhos com ciência aberta. Para os colegas, por exemplo, que não são do Brasil, acho que vale a pena dar um contexto. No final do ano passado, o governo brasileiro, para ficar mais fácil, no exemplo, assinou um termo com as principais editoras para que nós, enquanto pesquisadores no Brasil, nós possamos publicar os nossos trabalhos como ciência aberta. Isso quer dizer que todos os nossos trabalhos vão ser acessíveis para todo mundo. Se o nosso trabalho está acessível a todo mundo, aí obviamente o próprio algoritmo vai aprender e os colegas também vão acabar aprendendo. Tá, deixa eu pegar algumas perguntinhas aqui para responder. Cristiano falou que ah, grande vantagem, de repente, pegar essas fontes que você tiver acesso, tá? Capítulos de livro, manuais, referências, traz para cá que ele vai conseguir ler para você com isso também, tá? Ah, A Helena tinha falado do seu protocolo. Sim, você pode, pedir para que o material que ele está construindo para você seja feito a partir de um protocolo, tá? O que de alguma forma, vai valer mais a pena é você perguntar para ele o que ele sabe, tá? Então uma sugestão quando vocês usarem os algoritmos de IA, não peça para ele te entregar, valide a etapa. Tenta pensar assim: eu preciso validar com ele o passo a passo. Aí eu preciso saber o passo a passo, mas vai ajudá-los a não ter tanto erro nesse sentido, tá? O Eros falou da plataforma. Bem, Eros, é assim, ó, o SciSpace tem vários pacotes, tá, de assinatura, e obviamente os pacotes com os maiores valores, você tem mais crédito. Então, buscas que demandam mais recurso computacional, você consegue obviamente executar um pouquinho. Quando o artigo não for acesso aberto, o Rogério perguntou, você acaba tendo 2 saídas, tá? Uma, não usar aquele arquivo, e obviamente isso pode ser um problema, mas esse é o jogo hoje. Ou, Rogério, se você puder ter acesso ao PDF institucionalmente, traz o PDF para cá. Quando você faz essa busca, como eu mostrei para vocês, do lado esquerdo tem um botãozinho, tá? Você pode, ir direto ao teu Google Drive, por exemplo, e localizar a pasta, ou você pode subir arquivos. Então ele poderia fazer tudo isso aqui enquanto junção do texto, não sobre a base que ele tem de conhecimento, mas ele podia pegar a partir. Ah, a Maria está perguntando, editoras com os acordos com a CAPES, como é que é o processo de validação? Minha questão é a aceitação. Olha, de maneira geral, as editoras internacionais têm sido muito resistentes ao processo, assim como no Brasil, de criação, mas de uso, tendo transparência, não tenho visto tanto problema, tá? Eu fiz recentemente, no newsletter que eu escrevi, o mapeamento com as editoras, e o consenso é: cite o que você usou. Eles querem, de alguma forma, gerar replicabilidade, tá? Mesmo essas que o governo aqui no Brasil fez com textos. Helena falou de uma plataforma, Carway, mas basicamente ele faz o controle, tá? O algoritmo e a escrita em si, o SciSpace puxa um pouquinho, puxa nesse ponto, tá? Eu já respondi um pouco. Aí o Rogério apontou, olha, consegui PDF de artigos que não são, digamos, ali da forma direta. Olha, a perspectiva, veja só, quando você cita uma referência, por exemplo, você não conta para o teu editor, para o teu parceiro, esse artigo eu peguei de uma base, eu peguei de outro, é o artigo em si, tá? Então, nesse ponto eu não vejo tanto problema nesse sentido. A Liliana perguntou sobre norma. Olha, excelente pergunta, tá, Liliana? Lembra que eu falei para vocês aqui, ó, o slide que eu vou colocar para vocês lá no Instagram, aqui. Quando vocês chegarem nessa etapa, quando vocês estiverem montando o prompt de vocês aqui no SciSpace, tá? Como a Liliana perguntou, aqui na saída eu posso falar, olha, eu quero que você gere o texto com o formato APA disponível em Word. Eu posso colocar camadas para ele fazer, tá? Não tem problema nenhum, ele consegue trabalhar muito bem. Ah,
Isso que o Cristiano falou, sim, mediante a literatura, com toda certeza, você pode colocar aqui, ok. A Valéria perguntou a estratégia do pico, né, que é uma estratégia que o pessoal está ligando à saúde e uso, é bacana, pode colocar, não tem problema, só valida com ele antes, tá? Acho que isso vai ser, importante também. Isso, a ciências aber isso, Daniela, exatamente. Eu eu tenho uns textos, tá, tem alguns artigos de ciência aberta também, eu tentei me limitar um pouquinho aqui, só acesso ao artigo, mas excelente, Daniela, vale a pena abordar também, eu tenho trabalhado um pouquinho sobre isso aí. Ok, agentes, ok, tá-tá-tá. Aí o João perguntou aqui no finalzinho a diferença entre SciSpace e os agentes, né. Basicamente, vendo ali, só para ver se eu entendi corretamente, senão me corrija, você está dizendo de um agente dentro, por exemplo, do ChatGPT, né. Grande parte, imagina, a plataforma vai te pedir, vai te ajudar a consultar. Só que se você acessa via uma plataforma, ele não vai ter o recurso daquele processo, então você não tem acesso a 100%. Quando você vem direto aqui, é claro que você acaba tendo um pouco mais aí de vantagem em relação ao processo, tá. E aí, para aqueles que estão de alguma forma, buscando conhecer ou a plataforma, eles acabam sempre nesses eventos divulgando, então fica como sugestão para vocês poderem avaliar. É um cupom que eles criam a cada uma das edições, aqui é uma perspectiva totalmente da plataforma. Vocês darem esse cupom que está aqui na tela, LRA45, é no momento aqui é o percentual que eles estão dando aí de desconto no plano anual. O Kipaka falou que a duração até o dia 20 de janeiro para vocês poderem fazer a avaliação. A grande vantagem, como eu falei para vocês, ó, optem sempre quando vocês estiverem fazendo pesquisa, por usarem pesquisa científica, por usarem plataformas científicas, tá? Esse é um ponto super importante. Depois, ah, antes de pedir, reflita sobre aquilo que vocês querem. Isso vai fazer necessariamente, forçar com que você domine as etapas, que efetivamente você domine o processo. Isso vai ser muito importante para vocês terem a resposta. Eu mesmo, por fim, ah, não peça o produto antes de validar, tá? Isso quer dizer o seguinte: peça, sempre que possível, o que é protocolo, valida as etapas, porque aí você vai dizendo para ele, tecnicamente, qual que vai acabar tendo mais vantagem. E aí você vai treinando para que aquela resposta efetivamente acabe valendo mais a pena. O Diniz perguntou, valores reais, pacote. O valor é sobre os pacotes de maneira geral, tá, Diniz? Eu posso te ajudar também. O Catmats, a versão grátis, permite. Não, tá? A plataforma, você tem uma perspectiva de teste ali, tá? O Matos aqui, mas essa questão de você trabalhar com a busca profunda exige mais recurso computacional. Dificilmente você vai conseguir fazer o processo também, tá? O valor tem que olhar no site, confesso a você que eu não sei. E aí fica qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao próprio uso do SciSpace e material também, a gente pode bater um papo ali no Instagram. Assim que vocês entrarem no meu Instagram, vai em links lá, vou colocar esses materiais para vocês atualizados lá. E daqui a pouco eu abro uma caixinha de perguntas também, se eu não conseguir de alguma forma de vocês puder ajudar, acho que esse é um grande objetivo, tá? De maneira geral, eu acho que o SciSpace foi talvez uma das primeiras plataformas que eu tive acesso, tá? Até perguntaram, tenho dado vários treinamentos em vários países aí no Brasil sobre isso, porque eu acho que ela ajuda a trabalhar. Mas antes da plataforma, pessoal, é pesquível, tá? Nós somos autores da geração do conhecimento. A geração do conhecimento não é da máquina, tá? E aí isso, obviamente, fica como nosso principal objetivo. Uh, Hey, Deepak, so thank you very much for the opportunity. I really hope to uh, enjoy this opportunity to discuss a couple more about the research. I'm available for some any questions. I check over here in the chat. Flávio perguntou se revisão da literatura, qual que é o melhor procedimento ético. Flávio, pessoal, olha, sempre quando vocês forem mencionar, perguntar isso aqui para ser bem explícito. Coloque na seção, por exemplo, de método aonde você usou, tá? Pode ser um caminho, ou todas as etapas. Então, você está no SciSpace, cara, usou atividade, gerou a resposta, pega isso, manda para o editor. Fala, olha, usei o SciSpace aqui, aqui e aqui.
porque você vai mostrar transparência para o editor, tá. Eu acho que aí você ganha pontos aí, eu como editor particularmente, acho que vale, muito a pena também, ok. This is it. Thank you very much, Deepak.